da WCD aqui no Brasil e também chairperson do IBGC, e a Maíra Stachuk, a nossa administradora aqui da WCD do Brasil. Então, bem-vindos a mais uma sala WCD Board Talks no Clubhouse. As nossas salas acontecem sempre às segundas-feiras às 18h30, duração de 1 hora. A WCD, Women Corporate Directors, é uma fundação global que se originou nos Estados Unidos, já atua no Brasil há mais de 11 anos, reunindo mais de 271 associadas entre conselheiras de administração e CEOs no Brasil. O tema da nossa sala de hoje é o papel dos conselhos de administração na estratégia das organizações, e queria agradecer a nossa associada Heloísa Rios, que gentilmente sugeriu o tema e me ajudou aí com a curadoria conteúdo da sala de hoje. Essa sala, ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível depois no canal do YouTube da WCD no Brasil. As salas anteriores também foram gravadas e também estão disponíveis para quem perdeu ou para quem quiser escutar novamente. Bom, a dinâmica da sala, a gente tem aqui já algumas perguntas preparadas para cada um dos speakers. Conforme eu for apresentando cada um, eu já faço a pergunta. E aí, se der tempo aqui no final, talvez a gente tenha mais um tempinho aí no final, a gente pode encaixar mais alguma coisa. Cada speaker tem aí cerca de 5 a 7 minutos, tá, para responder a sua pergunta. Então, eu vou começar aqui com o Emílio Carazai, conselheiro de administração e membro de comitê de auditoria certificado pelo IBGC, é conselheiro estatutário independente, membro independente de comitês de várias empresas, é membro representante do IBGC no Conselho de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP, FIE, Ambima e na B3, na Câmara Consultiva de Empresas e Estruturadores de Oferta, é membro das comissões de Finanças e Contabilidade e de Estratégia do IBGC, cumpriu 2 mandatos como conselheiro e presidente do Conselho do IBGC entre 2014 e 2018, formado em Direito com mestrado em Administração pela Manchester Business School, Manchester University, Inglaterra, com a tese aprovada The Internationalization of the Financial Market and its Impact on Direct and Indirect Investments to Brazil, 1990. É associado e faz parte do quadro de instrutores do IBGC, associado à International Corporate Governance Network, e foi agraciado com condecorações do governo federal, governo francês e governos de estado. Um prazer enorme ter o Emílio aqui com a gente pela primeira vez na nossa sala. Emílio, muito obrigada aí pela sua presença, e já coloco aqui a sua pergunta, né, para iniciar aqui, para aquecer essa conversa de hoje. Qual que é o papel do Conselho de Administração na estratégia das organizações, que é exatamente o tema aqui da nossa sala de hoje, e como você viu a evolução desse papel ao longo dos anos? Bem-vindo. Mariane, muito obrigado. Obrigado pela generosidade com que leu o meu currículo relativo a este século, a parte desse século. Eu gostaria de agradecer enormemente o convite do WCD pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, cumprimentar todos e todas as painelistas, especialmente as minhas amigas do IBGC, a Heloísa Rios, a Leila Lória, e o Leonardo Pereira, com quem fiz belas caminhadas institucionais também, a última delas aprovando o Código Brasileiro de Governança Corporativa de Companhias Listadas. Fizemos uma ótima parceria para aprovar esse belo código que nós temos agora no Brasil. Com relação à sua pergunta, Mariane, eu gostaria de gastar os minutinhos iniciando para chamar a atenção da importância das empresas nos países modernos, né? As empresas, elas são o motor por excelência de geração de renda, acumulação de riqueza e produção de bem-estar.
para a população. Nós poderíamos tentar imaginar o que seria um país moderno sem empresas comerciais, né? Nós teríamos agricultura familiar, pesca artesanal, corporações de ofício. As empresas, principalmente a partir então da Revolução Industrial, 2 séculos atrás, elas passaram a operar sob licença social, e essa importância fez com que as sociedades aspirassem por um determinado desempenho das empresas, porque muitos empresários, a verdade é essa, não satisfaziam determinados valores ambicionados pela sociedade e nem mesmo para as suas empresas em determinados momentos. Daí que a sociedade, de uma certa maneira, demandou que os governos regulassem as empresas e criassem uma estrutura de supervisão. Essa estrutura de supervisão tem uma parte externa dos reguladores e uma parte interna de onde surgiu o board, de onde surgiu o conselho de administração, que tem como uma das suas 3 atividades magnas a chamada vigilância monitorada, né? Onde ele, de uma certa maneira, exerce um mandato que é conferido pela sociedade, por meio da regulação, para fazer a supervisão do desempenho da empresa. O segundo papel, também é um desdobramento desse, impõe ao Conselho uma atividade nobre de articulação entre a base de acionistas no nível assemblear, de investidores, e a diretoria executiva, não é? De uma certa maneira, mitigando o chamado conflito de agência, essa assimetria em que o executivo sempre vai ter mais informação do que as estruturas de governança e o próprio acionista investidor. E, por terceiro, o papel também relevante do Conselho é participar da gestão empresarial. Ele participa por meio de deliberação, de julgamento, de avaliação, de diretrizes, de premissas, e não do envolvimento com a operação, não do envolvimento com a execução, que não é desejável. Agora, indo ao fulcro da sua pergunta, o papel do Conselho na estratégia, bastaria a gente afirmar que o Conselho é o dono da estratégia. Ele é o dono da estratégia no sentido de ser o responsável pela estratégia. Normalmente ele não elabora a estratégia e nem executa a estratégia, mas é do Conselho que emanam as diretrizes, as premissas para a elaboração da estratégia. É no Conselho que repercute as deliberações ao longo da implementação e da execução da estratégia. Existem algumas más práticas, é preciso a gente alertar também sobre elas. Uma delas é o voluntarismo. Você assumir a presidência de um conselho e dizer: nós seremos a Ambev dos alimentos. Não vai dar certo, não ia dar certo e não deu certo. É o voluntarismo. Aquela ideia supostamente brilhante que foi desenvolvida ou foi imposta sem um tratamento racional compatível, né? A outra má prática é a imposição de metas, de objetivos, de iniciativas incompatíveis com a estrutura de capital, né? Isso é uma coisa que a gente vê com frequência no Congresso Nacional, que cria lá um monte de despesas e fajuta a receita, mas, obviamente, é inadmissível no âmbito da empresa privada. Então, é da responsabilidade do Conselho assegurar que a estrutura de capital seja compatível com os projetos, as iniciativas aprovadas no plano estratégico. E, finalmente, para encerrar aqui o meu tempo, eu queria chamar a atenção de que toda atividade empresarial
ela é essencialmente uma atividade de exploração de riscos. Existe uma articulação entre oportunidades e riscos. É como se fossem dois lados, duas faces da mesma moeda. Quando você vê riscos, do outro lado tem oportunidades. Quando você vê oportunidades, do outro lado existem riscos. E compete ao board, compete ao conselho exercer por meio do seu julgamento, do seu conhecimento, da sua sabedoria, quais são os riscos toleráveis, quais são os riscos admissíveis para aquele empreendimento empresarial, para aquela firma, para aquela empresa, tendo em vista a necessidade de crescimento, uma vez que 60%, 70% do valor de uma empresa advém da sua taxa de crescimento, e da ambição de assegurar sustentabilidade, perpetuidade para a empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Emílio. Muito obrigada. Nossa, você tem que participar mais vezes aqui da nossa sala, porque você é muito experiente, tanto na teoria quanto na prática, e tem muita coisa bacana para compartilhar. E gostei muito, anotei aqui, viu, que toda atividade empresarial é uma atividade de exploração de riscos. Faz sentido, mas você colocou de uma forma aqui bastante interessante. Obrigada. E aí eu já chamo aqui a Heloísa Rios, nossa associada também WCD, fundadora da InConnection, consultoria em estratégia e transformação de negócios, sócia e CEO da Universidade do Futebol, conselheira do WWF, co-chair do Instituto Ser Mais, membro do Comitê de Estratégia do IBGC, com projetos em mais de 40 países e experiência de mais de 30 anos no Brasil e no exterior. Já atuou em empresas nacionais, multinacionais, tanto na função executiva C-Level como Tetra Pak e Andrade Gutierrez, e como consultora na Louis Dreyfus Company, Beneficência Portuguesa, Granbio, Movidaria e Clube Atlético Paranaense. Conselheira da Verde Campo, Coca-Cola, Way Carbon e Global Bev, administradora de empresas pela UFMG, com MBAs na Fundação Dom Cabral, SPM, e conselheira pelo IBGC, cursos de estratégia, marketing, vendas e sustentabilidade pela Cranfield, Wharton e Cambridge. Obrigada, Heloísa, seja bem-vinda. E a nossa pergunta aqui para você: como você vê os conselhos atuando durante a pandemia, né, pensando nesse viés principalmente estratégico, que é o tema da sala, e o que você acha que ficará de legado desse período para o futuro? Bem-vinda. Bem-vinda, Mari, sempre um prazer estar no WCD, um dos presentes de quando eu voltei para o Brasil. E fiquei pensando nessa pergunta e acho que a gente podia lançar o primeiro workshop de full day aqui no Clubhouse para a gente respondê-la. Mas pelo tempo, eu separei 4 pontos que eu acho que todos estamos de alguma forma vivendo. O primeiro é que essa pandemia, eu acho que confirma o que o Emílio acabou de dizer, que a essência do papel do Conselho de Administração na estratégia das organizações não mudou. Mudou a forma, mudou a velocidade. Eu vou falar sobre isso daqui a um pouquinho. O segundo ponto também tem uma conexão com o último ponto do Emílio, que é a exploração de riscos, oportunidades, o que estava na agenda no médio e longo prazo veio para cima da mesa. O terceiro, eu vou falar sobre o fim do planejamento estratégico, que essa pandemia eu acho que acaba de consolidar esse conceito. E o quarto ponto também eu acho que trouxe um grande desafio para aqueles conselheiros que eram especialistas com perfil on-off. Esses seriam os 4 pontos que eu tenho visto de mudança. Vamos lá. O primeiro essa essência do papel, quer dizer, o Emílio chama de somos os donos da estratégia, no sentido de responsabilidade, de falar das diretrizes e das premissas, isso não muda. Como guardiões da execução, isso também não muda. A necessidade de olharmos, e a pandemia trouxe isso com muito mais força, o que um conselho
composto de multiespecialistas precisa estar promovendo nos seus comitês. Quais são aqueles comitês que a gente vai fazer o papel, vai fazer a empresa crescer a partir de ter competências de especialistas, principalmente eu acho que agora abrindo muita oportunidade nos comitês de sustentabilidade, os comitês de inovação. Então, isso foi acelerado. Agora, eu acho que a pandemia, o que ela trouxe é uma necessidade, principalmente em 2020, de uma aproximação muito maior de conselho e gestão. Trabalhamos em vários momentos e períodos, principalmente no seu início, com uma interseção muito forte, maravilhosa para o momento, mas que nos convida agora a um repensar, para que a gente seja realmente guardiões daquela parte mais estratégica. Apoiamos no momento que foi preciso, tomamos decisões onde os cenários estavam mais nebulosos e até incertos, tomamos riscos juntos, mas essa interseção, o pêndulo precisa voltar para um equilíbrio. Então, esse seria o ponto que eu chamaria bastante atenção. Mas já falando de legado nesse ponto, acho que continuaremos aí com esse papel mais integrado, mais parceiro, mas também mais diligente com relação a não interferir na gestão e sermos aquele órgão com as funções também já destacadas por ele, Emílio, dessa vigilância monitorada, do papel articulador, né? E também de ser aquele que dentro da estratégia faz as diretrizes e premissas. O segundo ponto forte que a pandemia trouxe foi questões como transformação digital, cybersecurity, ESG, principalmente as consequências da mudança climática, dos impactos que a própria pandemia exacerbou, né, de cuidados que estavam ali na pauta, nos comitês, elas definitivamente vieram para cima da mesa e vieram para ficar. A transformação digital, a gente, né, costuma falar, ela estava ali no planejamento, quem não se transformou ou ficou mais insignificante ou morreu no caminho. Então, agora, a ordem nos convida a colocar definitivamente inovação, mais disrupção. A outra questão, que essa exploração de riscos e oportunidades, ela passa a ser não uma agenda também programada e planejada, mas ela passa a ser uma agenda de constância, e não só mais tão delegada. E aqui volta no meu terceiro ponto, que é o desafio para todos nós conselheiros, mas principalmente para aqueles conselheiros que atuam de uma forma muito especialista nas suas funções, o que, dependendo da indústria, a gente precisa de compor com essa diversidade, mas aí eu chamo a atenção que isso que veio para essa tomada de decisão, isso que veio para a gente cuidar dentro da estratégia, grandes questões, saber lidar com, não um mapa de risco anual, mas com o risco na pauta, com as oportunidades na pauta, aqueles conselheiros que costumavam cuidar, né, da sua excelência na verticalização, eles estão ou fadados a ficarem cada vez mais isolados, na minha opinião. Eu chamo eles de on-off, aqueles que estavam acostumados, por exemplo, a pauta de finança, trazer todo o seu brilhantismo, e a hora que a gente discute pessoas, o conselheiro quase sai da sala, quase sai da discussão. Aqueles conselheiros, né, que são especializados em recursos humanos, mas na hora da gente discutir os riscos climáticos, a hora da gente discutir os riscos do negócio, a hora da gente discutir matriz energética, a hora da gente discutir responsabilidade social, se essas pessoas estavam, né, mais nesse perfil, ou os conselhos que estavam mais compostos por esse perfil, a pandemia chacoalhou esse sistema, eu acho. Muitos dos conselheiros, por si próprios, começaram a correr atrás, muitos, né, começaram a se integrar mais. Foi uma exigência para todos nós, da intensidade da gestão, mas da intensidade dessa agenda. Isso também eu coloco como, para mim, legado.
dentro do nossa própria publicação no IBGC, da Comissão de Estratégia, que diz do papel, o tema da sala, a gente já fala muito ali na publicação, e agradeço meus colegas que escreveram com muito afinco essa publicação. A gente fala ali da importância desses multiespecialistas cada vez mais no conselho, da importância desses especialistas no comitê, da importância desses comitês trabalhando integrados. E a última questão que eu chamo aqui, que nós vivemos na pandemia e de certa maneira estamos vivendo, isso é um ponto de atenção na minha visão, é que de certa forma talvez a gente tenha exagerado nesse número de comitês e nessa exigência, e os conselhos estão um pouco cansados de tanta demanda. E meu último ponto para fazer aqui e deixar para o pensamento, para a nossa reflexão, é o que eu chamo do fim do planejamento estratégico. Quem ainda lidava com estratégia como aquele simples ciclo anual, formal, de etapas pós-etapa, aqueles conselhos que ainda estavam nesse espírito, nessa cultura, foi chamado definitivamente para pensar na formulação estratégica, para pensar nos futuros possíveis, prováveis, desejáveis, para criar no conselho, como papel de conselho, todos aqueles que estão indo ao encontro do verdadeiro pensar estratégico. Que as agendas dos conselhos tenham pauta e tenham mais que tempo, que a gente crie espaço para o pensar estratégico. Bem, como eu disse, poderia deixar outras como long wide learning, a importância dos valores dos conselheiros dentro de uma diversidade, mas eu acho que eu faço esse ponto e depois talvez eu deixe para a gente refletir mais. Mari, muito obrigada. Excelente, Elô, muito bem, usou muito bem seu tempo aí, você tocou em vários pontos aqui bastante interessantes, acho que foi bastante abrangente, fazendo esse link também com esse momento, né, que a gente vive aí, super complexo, mas também dentro dessa linha de que muita coisa veio para ficar, né, então ainda que a pandemia passe ou que as coisas não estejam mais tão graves como já estiveram ou como ainda estão, com certeza as empresas, o mercado, os conselhos foram impactados aí para sempre, né? Muito legal. Obrigada. Obrigada. E agora eu vou chamar a Vânia Neves. A Vânia Neves atua como CTO da Vale, é ex-CIO da GSK, professora convidada do MBA de RH da PUC Rio de Janeiro e mentora de executivos. Participou da primeira turma do Conselheira 101. Temos muito orgulho desse nosso programa, principalmente pela oportunidade de conhecer mulheres incríveis como a Vânia. Programa de incentivo à presença de mulheres negras em conselhos de administração. Já estamos aí nos preparativos para a segunda turma. Em breve a gente lança. Vânia é graduada em matemática, mestre em administração pela PUC Rio de Janeiro, certificada pelo Programa Executivo da Singularity University, é certificada em gerenciamento internacional de projetos pela NASA na Flórida. Em 2018, fez o TEDx Futuras Tendências e Novas Habilidades. Em 2020, ganhou um prêmio internacional, o Global Awards Women That Build, na categoria de executiva de tecnologia. Vânia, estou muito feliz de ter você aqui. A gente estava já ensaiando há bastante tempo e tentando encaixar a agenda. Que bom que a gente conseguiu ir num tema aqui tão relevante. Então, a minha pergunta para você é como é que você acha que o Conselho deve se atualizar, não só para apoiar, né, mas principalmente para acelerar a transformação digital e a gestão de riscos dentro das estratégias. Bem-vinda, fica à vontade. Boa noite, Mariane. Obrigada aí pela sua introdução. Prazer estar aqui com essas feras, né? Falando do papel do Conselho na estratégia das organizações. Eu quero pontuar 3 pontos aqui. E pegando também o gancho até da Heloísa, né, que falou do pensamento estratégico permanente, né, do pensar sempre estrategicamente. Eu quero pontuar primeiro, né, um pouquinho sobre a transformação digital nas empresas, como o Conselho, né, pode observar e sinalizar e chamar a atenção do ponto de vista da transformação digital, e depois um pouquinho dentro da minha visão de como ele pode se atualizar.
Falando um pouquinho da estratégia digital, né, eu acho que a Heloísa já pontuou muito bem aí, inclusive a pandemia mostrou aí o quanto as empresas que estavam mais avançadas, como elas se saíram melhor e conseguiram atuar de forma mais rápida na pandemia, inclusive. Mas ela acontece quando a empresa consegue efetivamente aumentar a sua competitividade, gerar negócios, mas com o melhor uso da tecnologia, né, transformar. É um imperativo tanto para os executivos quanto para o board, né, pensar estrategicamente. E, na minha visão, o board ele pode atuar observando, né, e tentando direcionar e até fazer as perguntas certas para ver se a empresa está realmente com a harmonia, né, de uma mudança de cultura, sobre o aspecto tecnológico e, por fim, processos, porque nem sempre isso acontece, né? Várias empresas, às vezes, têm listas de atividades, têm um portfólio de tecnologia com blockchain, inteligência artificial, com várias aplicações em nuvem, mas, efetivamente, o direcionamento de toda a tecnologia para ser usada para gerar valor do negócio nem sempre está acontecendo, né? O David Rogers, ele traz 5 domínios, falando em transformação digital, que ajudam, né, se a gente for pensar até sob o ponto de vista do próprio conselho, observar a empresa, se os domínios do cliente, né, de como a gente está transformando a operação da empresa para atender ao cliente que hoje tem comportamento diferente, o quanto os nossos competidores do passado não são mais os mesmos, né? Se a gente for olhar a área de saúde, ela compete hoje com startups de dados que geram informações para melhorar a qualidade de vida, geram prevenção ao invés de gerar demanda para medicação. Se a gente for olhar por uma Amazon, e agora na pandemia a gente viu também que as companhias aéreas elas foram totalmente absorvidas, né, impactadas pelas ferramentas de comunicação, como nós estamos aqui. Então, além de Zoom, Microsoft Teams, etc., os nossos competidores não são mais os mesmos, né? Então, o olhar hoje do negócio tem que ser diferente. Se a gente está usando dados para efetivamente fazer o negócio da empresa mudar a forma de atuar, tanto internamente quanto para os clientes, se a gente está experimentando para inovar e se efetivamente a gente está gerando valor. São sinais bem relevantes para quem está observando a operação de uma empresa para ver a evolução realmente da transformação digital, que é muito mais de simplesmente a empresa dizer que está usando a tecnologia da melhor forma. E com a transformação digital, e aí com toda a conectividade que a gente amplia nas relações das empresas, aí vem também a questão dos riscos, sejam riscos de segurança, sejam riscos de segurança de dados, né, data privacy, cyber security. E aí já começa um outro olhar que expande e amplia, inclusive, as questões dos riscos, são somente riscos operacionais. E aí, indo para o terceiro ponto, relacionado a como os conselheiros, né, como o board, ele efetivamente se atualizar, se a gente pensar que hoje, né, como a Heloísa colocou, né, o planejamento estratégico, ele não é simplesmente aquele evento que você faz com uma visão de muito longo prazo. O pensar tem que ser um pensar estratégico permanente. Isso faz com que tanto os executivos, mas também o board, que tem todo um direcionamento, que dá todo um direcionamento para a empresa, que ele amplie o seu olhar, de conhecer novos contextos de negócios, de ampliar o olhar, não somente para uma educação acadêmica, né? A gente está falando aqui de tecnologia, é importante sim conhecer quais são as tecnologias mais importantes, é importante sim ter a formação ampla, né, do que é uma transformação digital. A Heloísa citou sobre os especialistas, né, saírem das suas áreas e ampliarem o seu olhar. Então, isso é importante. Mas eu gosto muito de ter uma visão, principalmente quando a gente fala em analisar modelos de negócios e como a gente pode impactar, olhar
como a transformação digital e como, né, os riscos de segurança, como eles acontecem também em novos negócios, em outros negócios. Analisar um contexto não somente dentro do seu próprio ambiente competitivo, mas também aprender com outras indústrias e fazer com que isso seja fonte de discussão, não só para gerar perguntas para o executivo da empresa, mas fomentar discussões e ajudar a ampliar o olhar dentro da empresa para a inovação e para aprender com outras indústrias. Assim, eu aprendi muito aí com várias especialistas e pessoas bastante experientes aí ao longo desse principalmente do nosso curso, Mariane, e eu acho que o fazer perguntas, né, que vão promover a discussão interna dentro do executivo da empresa é muito relevante sob o ponto de vista do papel do conselho. Mas é muito importante que o conselho ele também tenha esse olhar amplo, externo, para trazer esse valor agregado para as empresas. Então, além dos eventos formais de educação, eu acho que para realmente trazer esse valor agregado, eu acho que aprender com outras indústrias é um dos diferenciais para o conselheiro, para ele trazer a sua experiência, trazer a experiência do seu próprio negócio, que ele conhece bem, e trazer a experiência de outras indústrias e do ambiente externo para fomentar as discussões dentro da empresa. Então, acho que isso pode ampliar bastante, discutir risco, de novas estratégias e inovação dentro da empresa. Excelente, Vânia. Muito obrigada. Ótimos comentários. E já passo aqui para Juliana. A Juliana Rosenbaum é uma conselheira jovem, porém muito experiente. Já atuou e atua em diversas companhias abertas. Ela é conselheira de administração atualmente da Renner, da Duratex, Cogna Educação e EDP, além de membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Suzano. É conselheira consultiva da Eurofarma, Dengo Chocolates e NK Store. É mentora ativa e conselheira de empreendedores da Endeavor. Passou 20 anos no mercado financeiro, sendo a maior parte no Itaú BBA, focada em empresas de consumo e varejo. Formada em Economia pela PUC, Rio de Janeiro, e detém certificação CFA. Ju, muito obrigada. A Juliana não é ainda uma associada da WCD, mas reforço aqui o meu convite, que eu renovo anualmente a Ju, para ela se associar à WCD. Ju, a gente está te esperando. Gente, assim, a falha absurda da minha parte de não ser associada até hoje, porque eu sou uma militante, assim, muito imbuída do processo de aumentar a participação das mulheres nos conselhos. Falha minha mesma, Mari, eu tenho que resolver isso logo. Pode deixar, tá perdoada. Vamos lá. Tá bom. E aí, minha pergunta para você, Ju, com o seu background aí em finanças, né, e hoje conselheira em empresas e setores aí tão diversos, como é que você se prepara para contribuir para a estratégia desses diversos setores ao mesmo tempo, né? E acredito que sempre tem, assim, embora você tenha muita experiência, aparece uma empresa de um setor novo, né, de uma indústria na qual você ainda não atuou. Como é que você faz, como é que você se prepara para estar afiada ali, para contribuir para essa estratégia? Legal. Mari, é verdade que o meu background é finanças e que as empresas que eu atuo hoje parecem diversas. Mas, na verdade, eu não acho, não. Eu acho que o meu papel dentro delas é mais ou menos parecido. Até porque fiquei muitos anos dentro do banco, mas dentro do setor de consumo e varejo, olhando especificamente para esse setor de consumo e varejo, eu sou a pessoa dentro do conselho que traz esse olhar para o consumidor, para o indivíduo, e seja esse consumidor aquele que resolve gastar sua renda comprando roupa, comprando material de construção para reformar sua casa, ou para comprar remédio, para comprar chocolate, ou para decidir que não vai comprar nada disso e que vai gastar sua renda com educação privada. Então, o meu olhar,
ele é mais ou menos parecido. E eu brinco que agora eu tô mais na moda, porque tem nome chique agora para isso, né? É ser consumer-centric. Então, várias empresas, pessoas, planos de negócios tentam trazer esse lado consumer-centric para as suas estratégias. E eu sempre tive esse lado, né? Esse lado de olhar para o consumidor, trazer finanças, é quase que falo, né? Os números é um pouco a língua que eu falo, mas muito focado nesse olhar. E eu, particularmente, né, apesar de ser mulher, nesse aspecto também ser diversidade, eu também trago essa diversidade de não ser uma executiva, né, de não ser uma pessoa que tem experiência executiva, e sim a pessoa que traz um olhar muito focado para essa mesa. Então, eu acho que é uma diversidade adicional que eu também trago para essas mesas onde eu participo. Mas se tem uma coisa, né, você perguntou como eu me preparo, né? Se tem uma coisa que eu acho que é muito ligado ao meu background da indústria financeira, né, de ser analista financeiro por tantos anos, é essa necessidade de estudar, essa necessidade de aprender e de me aprofundar nos assuntos e nos assuntos que eu estou tratando ali dentro do conselho. Eu acho que não tem jeito, a gente tem que estar sempre aprendendo, estar sempre evoluindo, estar sempre fazendo um esforço, porque ele é relevante, de entender o setor, entender as inovações, entender o que os outros players da indústria estão fazendo, sejam eles competidores, fornecedores, criadores de tendência. Então, ocupa tempo, né? E uma indústria diferente traz seus assuntos diferentes. Então, é muito diferente discutir quais são os players que são os meus benchmarks em chocolate e quais são os meus benchmarks na indústria farmacêutica, né? São coisas, assim, muito diferentes e que não tem como fazer sem tempo, né? Tem que fazer com tempo, com dedicação e com esse lado bem analista mesmo. E eu uso isso para fazer pergunta, né? Eu tenho menos as respostas e mais as perguntas. E eu acho que essas são as provocações que verdadeiramente ajudam os times de management a desenhar a estratégia. Sair do dia a dia, dar super aprofundado e super detalhista do dia a dia, o job description do management, e trazer esse olhar mais estratégico, mais questionador para esse desenho de estratégia. Eu acho sempre que estratégia é definição do norte, né, do lugar onde eu quero chegar. Eu adoro aquela brincadeirinha, aquela metáfora que fala que estratégia é a bússola, não é o Waze, né? Ele não tem que me dizer vire à direita ou vire à esquerda. Isso é antigamente. A estratégia de hoje, a estratégia moderna, é saber onde que eu quero chegar, quais que são os caminhos necessários, os pré-requisitos, as pessoas, as tecnologias, a cultura, o propósito. Se eu tenho tudo isso dentro de casa para chegar lá. Mas eu não tenho mais aquela estratégia, aquele desenho estratégico de vire à direita, vire à esquerda. Isso não é mais a estratégia que eu acredito, né? Como até tanto a Heloísa quanto a Vânia falaram, né? Essa sensação de que hoje a gente tem que ter o pensar estratégico e não mais aquele detalhamento estratégico que a gente já fez no passado. Acho que no mundo de hoje, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, a gente tem que ir testando, aprendendo e, principalmente dentro do conselho, garantindo que a empresa tenha esses pilares muito bem construídos, que são eles de pessoas e cultura e propósito, que normalmente são os mais importantes, mas também pilares financeiros. Eu tenho cursos para chegar, eu tenho que ter as tecnologias, eu tenho que ter todos pré-requisitos de chegar lá. Então, é um pouco como eu vejo a estratégia setor dentro do conselho e como eu me posiciono aprendendo e perguntando dentro desses conselhos. Muito bom, Ju.
E também você falou, e obviamente complementando aí o que a Heloísa e a Vânia também falaram, mas me remeteu muito à questão do ágil, né? Que hoje se fala muito, principalmente quando a gente fala de inovação, de transformação digital, a gente fala sobre o ágil, e acho que tem a ver com isso, né? Que é essa capacidade, né? Que a gente aprendeu, como a Heloísa falou, também com a pandemia, mas que na verdade a necessidade já vinha aí em decorrência desse mundo em transformação. E o que você colocou, você tendo ali as ferramentas corretas, é uma questão de você fazer os ajustes conforme as coisas vão acontecendo, conforme os desafios e as oportunidades, e como o Emílio colocou também, os riscos, né, vão aparecendo, né? Então você tem ali aquele framework que te permite, e inclusive é muito bom que você tocou a questão da cultura, questão de propósito, né? Então esse mindset que te permite rapidamente mudar e não ficar preso, né, aquelas verdades absolutas ou aquele plano que você construiu. Gostei, muito bacana. Acho que vocês falaram praticamente a mesma coisa com palavras diferentes e se complementaram, e muito bacana essa questão dos diversos setores aí de indústria, que acho que realmente todo mundo estava muito curioso para saber como ela consegue, né, aquele filme. Então, obrigada aí por compartilhar, Ju. E agora vamos para o Leonardo Pereira. Atua através de sua empresa Troutunga Soluções, analisando e construindo soluções para questões corporativas. Também conselheiro em empresas abertas e fechadas, participando ativamente da pauta ESG. Trabalhos recentes incluem a coordenação do Comitê Independente de Apoio e Reparação da Vale, formado após Brumadinho, participação no Independent Expert Oversight Advisory Committee da Organização Mundial de Saúde, na Suíça, MBA pela Universidade de Warwick, engenheiro, economista, fez cursos de pós-graduação na Universidade de Colômbia, IMD, Wharton e AOTS, foi Visiting Fellow no Programa de Sistemas Financeiros Internacionais, Harvard Law School durante o Fall Semester de 2017, presidente da CVM de 2012 até 2017, atuou ainda como VP executivo da Gol, CEO da companhia Vale do Araguaia, diretor executivo da NET, no Citibank, na área corporativa, diversos continentes e ambientes de negócios. Leonardo, um super prazer ter você, que para quem não sabe, aí o Leonardo tem ajudado demais a WCD em um dos grupos, né, que a gente tem aqui, que é o nosso grupo de advocacy. O Leonardo é um participante aí bastante ativo, junto com a Kátia Tocoro, com a Cris Achê, com a Carla Belangeiro. Corro o risco aí de esquecer alguém, mas eu sei que vocês estão fazendo um trabalho incrível e agradeço demais aí por você nos ajudar a pensar e executar como que a gente consegue trazer mais diversidade para os conselhos. Obrigada, Léo. E aí a minha pergunta aqui para você, como é que foi a sua experiência com os conselhos de administração nesse papel, né, de definição, né, de estratégia, quando você era executivo? Então, falar um pouco aí dessa interação conselho e executivo, o que você acha que mudou, o que você acha que ainda precisa mudar? Acho que até fazendo um pouco de vínculo aí com o que o Emílio falou, né? Diretoria executiva tem muito mais informação, o papel do conselho não é elaborar e não é executar, mas emanar diretrizes para a estratégia. Então, fica à vontade, Léo. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Mariane, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Como você falou, as minhas interações com o WCD têm sido extremamente ricas, né, e com uma energia muito positiva, né? Também não posso deixar de responder ao Emílio, né, o comentário dele. Nós vivemos um momento de implementar a estratégia no mercado de capitais que foi muito desafiador, né, mas que era necessário, porque justamente esse equilíbrio que a gente vai falando aqui, né, equilíbrio de decisão, equilíbrio até onde você pode tolerar ir para um lado ou ir para o outro, enfim. Porque você tem vários stakeholders falando e cada pessoa que fala, ela tem que ser ouvida porque ela tem, né, na maioria das vezes, né, uma razão para estar com aquela posição.
E eu acho que esse tema que nós estamos discutindo aqui, ele é um pouco isso, né? Você perguntou como é que tinha sido minha posição lá atrás. Eu fui executivo por quase 30 anos, né? E como é que eu vejo isso agora? E eu acho que o que eu vivi como executivo ainda existe, né? Porque quando a gente discute estratégia, né, numa companhia, né, e o Emílio colocou isso muito bem, que nós estamos entrando num campo onde o conselho não pode delegar, né? Porque faz parte do conselho, embora não é ele que vai elaborar, não é ele que vai executar, faz parte do conselho ser responsável por aquela execução, para que aquela direção, né, seja seguida, né? E também muito bacana o que a Juliana falou, né, entre ser bússola e não Waze, né? Mas veja só, a bússola, ela precisa estar bem apontada, ela precisa estar num lugar firme para a gente ver qual é a direção, né? E eu acho que tanto os executivos como o conselho, os membros do conselho, eles às vezes ficam um pouco confusos, né? E eles estão às vezes delegando, né, uma coisa que não pode ser delegada, né? Tem que ser algumas coisas, os conselhos não podem delegar, como é a questão da escolha do CEO e como é a questão da estratégia, né? Que você dá as diretrizes, mas depois você tem um dia, depois que a estratégia ela é aprovada pelo próprio conselho, né? Que é você continuar monitorando aquilo que está sendo feito, assegurando que a direção que a bússola está apontando, ela está sendo seguida, né? Então, eu vejo, lá atrás era engraçado quando eu era executivo, né, que nós, de certa forma, muitas vezes não queríamos envolver o conselho. Eu acho que queríamos, talvez se fosse uma palavra um pouco forte, mas é isso que era o bottom line. Nós não envolvíamos o conselho como deveria ser envolvido, e o conselho também não pedia para ser envolvido como ele deve pedir, né? E essa discussão veio assim, numa hora muito interessante. Eu justamente estou tendo essa avaliação numa empresa, né? Essa discussão, que é qual é o papel do conselho de uma hora que a empresa está discutindo o plano estratégico, né? Está discutindo a sua direção. E acho que a diferença, né, no tempo que eu fui executivo e agora, é que agora nós estamos muito mais conscientes das complexidades, né, e das decisões que nós temos que tomar, né? Acho que a sociedade se transformou muito, né? Já estava vindo com a pré-pandemia, e na pandemia esse só foi alavancado, né? Nós estamos falando em disrupção, né? Estamos falando em transformação digital, estamos falando em diversidade, estamos falando em apetite de risco, estamos falando em tomar decisões, e se as decisões não são tomadas de uma forma informada, ela pode colocar o próprio negócio em risco, né? Quer dizer, então, eu acho que, olhando dos dois lados, o que eu vejo que é importante é que os dois lados entendam o seu papel numa coisa tão importante, né? Numa coisa que não pode eu chegar como conselheiro e dizer, olha, a empresa que vai executar e que vai elaborar, ela tem que dividir, ela tem que trazer o conselho. E esse conselho tem que estar pronto, tem que estar preparado para poder participar, não é? Porque ele tem que, se ele não sabe qual é a missão dele, se ele não tem essa consciência muito clara, ele não vai conseguir fazer isso, né? E eu estava pensando de tarde, nós estamos falando muito em disrupção, né, do negócio, né? Os executivos agora têm que ter outros perfis, e eu acho que os conselhos também têm que entrar num processo de autodisrupção, né, de certa forma, porque senão os conselhos não vão conseguir fazer esse catch-up, né, com esse novo mundo, né? E a gente está falando muito, né, dos papéis dos conselhos, e é justamente porque essa conversa de hoje ela está centrada, e eu acho que é uma boa reflexão para todos nós pensarmos o seguinte: o que eu tenho que fazer como conselheiro, né? O que eu tenho, eu não posso ter medo de ser invasivo, né, para exercer o meu papel. E é claro que é muito difícil isso, né? Não é fácil, porque na hora que você diz qual é o seu papel, pode ser que as pessoas ainda não entendam o seu papel, né? Então, eu vou, assim, querer
deixar algumas coisas aqui para todos nós pensarmos, né? Talvez 3 coisas. Eu acho que hoje, para você ser um bom conselheiro e poder, inclusive, exercer esse papel de estratégia, você tem que entender as pessoas, muito. Né? Tem que entender muito os agentes que estão em volta de você. Não só os outros conselheiros, né? Mas também a administração. Né? E para fazer esse entendimento das pessoas, você tem que se auto-entender. Então, eu acho que é muito importante. E, a partir daí, você tem umas 2 coisas muito importantes. Primeiro é organizar os papéis. Eu acho que, sem dúvida alguma, o papel do Conselho hoje está muito mais organizado do que ele era há algum tempo atrás. Né? Mas, nessa questão específica de estratégia, ele ainda precisa ser muito organizado. Né? Ele precisa ser organizado e ser conversado. Né? Porque a empresa não pode se achar que o Conselho está fazendo mais do que ele deve fazer quando ele apenas está fazendo o seu papel. E nem o Conselho querer fazer o papel da empresa, né? E nem a empresa querer fazer o papel do Conselho, achar que o Conselho não precisa do Conselho. Né? Que às vezes você tem CEOs muito fortes, o que é bom, né? Mas que você também, CEOs fortes e administrações fortes demandam conselhos fortes. Né? Então, acho que essa organização dos papéis está mais do que nunca necessária. Nesse momento que nós estamos falando de disrupção, de transformação, né, de cultura, né, porque, de novo, não tem máquina para fazer isso. Quem faz são as pessoas. Somos nós que temos que fazer. Né? E a outra palavra que eu queria deixar, fora essa questão de organizar os papéis, é a questão do equilíbrio. Né? O equilíbrio, eu sempre falei, ele é muito tênue e ele é muito momentâneo. Eu sempre dou o exemplo do relógio, né? Do pêndulo, né? Que ele vai passando pelo equilíbrio, mas ele passa e vai, né? Mas nós temos que trabalhar para diminuir a amplitude desse pêndulo, para nós passarmos mais vezes pelo ponto de equilíbrio. E equilíbrio não quer dizer que você não vá promover o contraditório, não quer dizer que você vai ter não vai ter boas discussões, você não vai ter boas reflexões, né? Mas você vai ter decisões que podem ser mais acertadas, que podem ter mais chance de sucesso. Né? Quer dizer, então, eu acho que é isso que eu queria deixar hoje, né? Nesse momento, que a estratégia é um marco tão importante para as empresas. Nós precisamos aprofundar essa conversa, né, para que daqui a 10 anos esteja muito melhor do que está hoje, e hoje está, graças a Deus, muito melhor do que estava 10 anos atrás. Tá? Obrigado. Muito bom. Mari, acho que você está no mudo. Elô, você quer assumir aí no lugar da Mari, você que estava com o roteiro em mãos, para a gente não ficar nesse silêncio aqui na sala que só tem áudio? Acho que a Mari e a Heloísa estão no mudo, então todo mundo caiu. Então eu estou aqui, Ju, muito eu não obrigada. Caí, não. Obrigada, Ju. Obrigada, Maíra. Eu acho que a gente tem mais 4 minutinhos. Como não vamos ter tempo de abrir para perguntas, fica gravado, eu vou usar, Maíra, usar a ordem aqui e fazer uma mensagem bem rapidinha, final de cada um dos participantes, para a gente coroar essa noite, que para mim, pelo menos, foi uma delícia participar aí com vocês desde a curadoria e hoje especialmente. Então, eu vou fazer as últimas palavrinhas da Ju, da Vânia, do Emílio, do Léo e minha, e fecho com Maíra e Leila. Perfeito, Ju. Elô. Não, acho que foi várias visões parecidas sobre o tema, né? Eu acho que, no fundo, quase todos concordam que o pensar estratégico é uma definição importante dos conselhos e de apoio à gestão, com um olhar
talvez diferente do olhar do passado, um olhar mais moderno, mais ágil, mais ligado com tudo que está acontecendo, para que a gente não seja essas pessoas, esses conselheiros one-off, on ou off, né, que nem a Luísa falou, para que só saiba conversar com o assunto. Então, todos nós temos que estudar e estar ligados em tudo que está acontecendo e contribuir para essa formação desse pensar estratégico, porque sem isso qualquer caminho serve. Então, é muito a história do onde que eu quero ir, se eu tenho as pessoas que vão me fazer chegar lá e como, junto com os managements, a gente consegue ajudar as empresas a chegarem lá. Obrigada, Ju. Vânia? Quero agradecer aí poder ter participado aqui com todos. Eu acho que, Elô, você tocou um ponto que complementa aí um pouco do que a Juliana falou, que é o lifelong learning. Eu acho que mesmo estando num conselho, eu acho que esse olhar amplo de aprendizado e de estar sempre buscando novos contextos pode trazer e incentivar discussões importantes dentro das empresas, né? Até para a gente pensar em risco, pensar em transformação, pensar em novos negócios, olhar para pessoas internamente, pessoas que atendem e usam, né, o negócio da empresa. Então, eu acho que o aprendizado constante vai fazer com que o board e os executivos possam inovar mais e criar novos horizontes para as empresas. Essa é a minha reflexão. Obrigada aí a todos pela contribuição. Acho que foi bem complementar aí as discussões. Obrigada, Vânia. Foi excelente também a sua participação, a da Ju. Agora eu vou para o meu parceiro, meu colega de comissão, Emílio Carazai. Então, o bacana de participar desses, apesar de que virou um mantra aí, né, o Deus me live, mas bacana de participar de um evento como esse são as provocações intelectuais, né? São os pontos que são levantados pelos diferentes painelistas e que levam a gente a uma reflexão. Você, Elô, me fez lembrar uma citação famosa de um super executivo que foi abordado sobre essa questão de estratégia numa empresa multinacional de grande porte, e ele respondeu: "We don't do strategy." E você falou do fim da estratégia, né? São evidentemente, citações que são propositalmente feitas para chocar, para chamar a atenção, que não dá mais para fazer aquela coisa de baseline em agosto, offsite em setembro, dar um malho no gap em outubro, submete ao conselho em novembro e anuncia as metas antes do Natal para a moçada se recalibrar. E no fim você tem um negócio que só aumentou o número de decimais depois da vírgula, é mais da mesma coisa, e a moçada chama aquilo de revisão do plano estratégico, né? Então, eu acho que essa sua afirmação foi muito feliz, no sentido de que estratégia é aquilo que a gente discute lá no board, estratégia é aquilo que a gente decide lá no board, efetivamente, com sorte, quando é precedido por uma análise racional, sem voluntarismo, né? Foi um bom ponto, agradeço a provocação. Companheiro, adoro estar com você em tudo. Leonardo. Eu adorei a conversa, adorei estar com vocês. E eu vi o seguinte, né? O estágio de governança das empresas pode ser diferente, os conselhos são diferentes, mas a necessidade de ter direção, ela é igual e necessária para todos, né? Então, eu achei muito bacana ver opiniões complementares e pessoas que estão lutando, né, para ter organizações melhores. Então, foi realmente um barato. Muito obrigado. Super obrigado, Léo. Também muito bom estar com vocês. Foi um desafio olhar vocês no LinkedIn e criar com a Mari, que acabou de voltar para a sala. Então, vou deixar ela fazer o encerramento aí junto com a Maíra e com a Leila. O meu ponto, eu estou aqui me coçando, a gente falou bastante. Eu preciso deixar a mensagem que lá é um parceiro do WCD e BGC, então a gente tem uma publicação longa, um caderno muito estruturado,
que fala exatamente do título da nossa sala de hoje. Então, baixem lá, divulguem, porque eu acho que quanto mais conselheiros estiverem preparados, quanto mais conselheiros, como foi bem falado aqui, a gente assumiu o nosso papel, e nosso papel na estratégia, o nosso papel cada vez mais de apoiar fortemente essa gestão, e ali tem muito estudo, tem muito fundamento. Mas isso me leva ao meu último comentário do dia de hoje, que em todos os nossos grupos de conselho rolou, sem julgamento nenhum de valor, né, do ponto de vista da escolha. Mas eu gostaria de terminar com uma mensagem que hoje ficou o dia inteiro comigo, que durante a pandemia, né, quando a gente olha hoje essa polêmica, essa discussão, essa reflexão sobre o apontamento da Anitta como conselheira, o tema acho que mais quente do dia, eu queria dividir com vocês uma coisa que durante a pandemia me chamou muita atenção quando a gente entrevistava o Trajano, e ele falava o seguinte: o que mais me valeu nessa pandemia foi o meu conselho, que eu sempre primei pela diversidade, mas é um conselho que comunga dos mesmos valores. Então ele disse, vão para um conselho diverso, vai te ajudar na estratégia, vai te ajudar a ir para o futuro, mas garanta que todos que sentem naquele board comunguem dos mesmos valores. Então, eu queria deixar isso no ar, né, para a gente seguir essa caminhada tão gostosa que é ser conselheira, e agradecer o WCD por essa missão tão maravilhosa que cumpre com muita simpatia, muita proximidade, de mostrar para o mundo que essa diversidade, principalmente de gênero, de raça, traz muito valor para as estratégias das empresas e para a sua perenidade. Obrigada sempre, Leila, Mari e Maíra. Agora eu passo para as duas co-chairs. Leila, você quer falar alguma coisa? Posso encerrar? Pode encerrar. Dado o adiantado da hora, acho que pode encerrar e agradecer a todos os speakers de hoje à noite. Foi muito interessante acompanhar essa discussão. Grande abraço. Obrigada, Leila. E, bom, desculpa que eu tive um probleminha técnico aqui, meu celular apagou, demorou para ressuscitar. Mas queria agradecer imensamente a participação de todos, especialmente da Heloísa Rios, que propôs o tema, me ajudou hoje com a construção aqui das perguntas, com a curadoria dos speakers também. Obrigada, Elo. Então, outras associadas que também quiserem sugerir algum tema, tiverem interesse de ajudar na organização, nosso processo é colaborativo e vocês são muito bem-vindas. E agradecer, claro, também o Emílio, o Leonardo, a gente sempre tem diversidade aqui no nosso grupo, então aproveitar esse momento para ouvir os homens e para fazer esse networking, ainda que virtual, com vocês também, para a gente é muito valioso. Obrigada, gente. E é isso, então chegando aqui já no final, obrigada também às nossas associadas e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Que delícia ver tantas amigas nos assistindo, e o pessoal da comissão. Uma delícia, Mari, parabéns a todas pela iniciativa. Um beijão.